Fala pessoal, mais uma resenha de Submundo no ar. Hoje a resenha vai ser com o brasileiro que saiu do futebol nacional e hoje vive o desafio na Europa, atuando na segunda divisão da Bulgária. Vocês, Robert Alves. Robert, como começou a tua caminhada no futebol aqui no Brasil? Minha caminhada começou por escolinhas, né, de futebol, onde primeiro eu comecei no futsal, né, numa escolinha lá da minha cidade, do Tema, e dei um salto muito grande no futsal, jogando campeão do estádio, tudo. E daí comecei a focar no campo. Aí comecei a jogar escolinha em campo também. Aí passou um tempo que não tinha, minha casa nunca foi muito estruturada, né, como eu lhe falei. Meus pais não tinham a condição financeira boa. Aí comecei a ser gandula, futebol amador. Mesmo assim, não parei de jogar, né? De focar na escolinha. Aí comecei a trabalhar gandula. Depois comecei a jogar novamente e seguir. Aí com 16 anos fui jogar uma competição pelo Guarani de Porta Folha. Hoje é minha cidade atual. E fui visto, né, pelo pessoal do clube lá e já atuei no profissional o ano seguinte. E aí foi onde começou tudo, né? Bacana, Robert. Acabei pulando algumas partes, né? Da onde você é, sua idade. Eu sou de Sergipe, fui nascido e criado em Monte Alegre, mas atualmente eu moro em Porto da Folha. Bacana. Robert, eu vi que você passou por bastantes clubes, né, aqui no Brasil, em sub-20. É, Qual foi o momento mais difícil dessa fase, né, da transição ali do sub-20 pro profissional? Se você também chegou a atuar no futebol amador antes de profissional, como é que foi essa tua caminhada, tua transição até o profissional? É, foi meio uma coisa meio delicada, né? Porque quando a gente sonha e não tem empresário, não tem uma, um dinheiro, uma condições financeiras para, às vezes, conseguir mais o que a gente deseja, né? Mas, tipo, comecei no amador, jogando uns campeonatos municipal. E também não demorei muito, né? Já comecei a jogar no profissional também. Aí comecei no profissional primeiro do que em base. Eu fui profissional pro Guarani primeiro do que na base, né? Aí do Guarani aí eu já tive a oportunidade de ir para o Itabaiana, jogar o sub-20. Aí foi aí onde eu peguei uma base mais no futebol. E nesse momento, né, que você chegou a trabalhar em Gandula para ajudar em casa, até chegar ao profissional, teve algum momento que você pensou em desistir? Não, não, aí nessa idade aí eu nunca cheguei a pensar em desistir não, né? Que é uma idade que mais você tá focado que seu sonho é esse e o sonho só é realizar mesmo. E agora falando na Bulgária, né, onde você atua atualmente, como é que surgiu essa oportunidade, esse convite para você ir para a Bulgária? Então, eu estava em Sergipe, né? Ia jogar a segunda, tinha acabado a primeira divisão, aí como vocês sabem, é 3 meses de competição, aí acaba, a gente já tem que procurar outro rumo, né? E acabou a primeira divisão, eu fui para uma segunda com, com o Atlético Gloriense. Cheguei lá, me apresentei, passei alguns dias, mas também não estava me sentindo bem, já tava para, vou parar, não dá para continuar, tenho que trabalhar, tenho que tentar ajudar minha mãe, manter minha família. E aí eu passei uma semana e o presidente lá, Vitor, é praticamente um irmão meu, que é um menino novo, né? Conversei com ele, Vitor, eu não vou ficar aqui não, velho. Infelizmente dei a palavra, mas como homem, tendo atitude, eu escolhi vir conversar com você e não vou poder permanecer não, velho. Eu não tô bem, e se é de atrapalhar o projeto, eu sou mais me retirar e deixar que vocês sigam firme aí. Desejei boa sorte e fui embora, né? Aí fiquei em casa pensando, passei alguns dias parado, mas tipo, não parei o foco, continuei trabalhando dentro de casa, corria, pista, ia pra academia.
o foco não parou, mas eu tava pensando em desistir, né? Já no momento já mais turbulência da vida, né? Aí depois apareceu o Elivelto, que é um ex-jogador, né, profissional da minha cidade, e Zezinho, que é um menino que ele leva jogadores pro Porto, em Pernambuco. Aí Elivelto passou para Zezinho que eu tava parado, que eu tava lá querendo desistir. Aí foram os dois lá conversar comigo, né? BBC quer ir pro Porto? Eu digo, velho, eu saí de um clube agora, e não quero jogar não, velho. Aí também parei na casa da minha mãe, refleti um pouco sobre a vida, conversar com minha mãe sobre. E minha mãe foi uma pessoa que é essencial em minha vida, foi essencial, porque naquele momento o mais difícil era ela que sempre me ajudava. Não, siga, rapaz, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Isso daí já não é na vida, né? E pior quando tem um sonho para realizar. Não vai ser fácil, siga. Aí eu comecei a refletir e acabou os caras indo atrás de mim novamente e eu aceitei ir. Também, em todos os lugares que eu cheguei, eu sempre cheguei de ia jogar a segunda divisão. Aqui eu vou focar, eu quero jogar a primeira. E eu sempre consegui isso, né? Graças a Deus, eu sempre consegui isso. E escolhi essa oportunidade que eles me deram para ir para Pernambuco. Cheguei com foco de pegar a primeira divisão. Meu foco também não era chegar na Bulgária, né? Na Europa. E acabou a competição, acabou a segunda divisão. Aí voltei para casa. Aí todo mundo se empregando e eu permaneci confiante, né? Eu digo, vai aparecer alguma coisa. Fui destaque no Pernambucano, né? Vai aparecer alguma coisa. Aponta para um time, aponta para outro, e um entra em contato, outro entra em contato. E eu tranquilo, eu digo, não vou me precipitar, eu quero uma coisa melhor. Esperei até quando o empresário Thiago me conheceu lá, não era meu empresário, mas me conheceu lá, né? Me viu jogando. Aí entrou em contato comigo e falou que tinha essa oportunidade para cá. Eu também não pensei duas vezes. E tô aqui hoje. E Robert, nesse momento que tu pensou em parar, né? O que mais te fez não desistir ainda de jogar futebol? Foi a vontade de mudar o rumo da tua família, o sonho de desde criança ser um jogador de futebol? O que te fez continuar na busca de jogar profissionalmente? Primeiramente, eu digo que Deus, né? Porque quando a gente tem um sonho, Deus planta aquilo no coração da gente, Deus não deixa que a gente desista. Mas meu motivo sempre foi minha mãe, meu motivo sempre foi minha mãe, porque o sofrimento que eu vi ela ter para me criar e para ser quem eu sou hoje. Então, vem muito a mim, né? Porque hoje eu quero ajudar e fazer tudo que ela fez por mim no passado, né? E eu só consigo se eu me manter focado no que eu sonho, né? Para quem não conhece o futebol da segunda divisão da Bulgária, né? Como é que é o futebol aí na Bulgária? O futebol na Bulgária é um futebol mais intenso, um futebol mais uma pegada mais forte, né? De que da onde eu saí, que é do Brasil, que é um futebol muito pegado, que eles se preparam muito para não são jogadores muito técnicos. Então, o futebol aqui eles trabalham mais para pela vontade, né, para sobressair na vontade e na força, que eles têm muita força aqui. E Robert, quando você recebeu o convite, né, e aceitou ir para a Bulgária, né? O que que você conhecia da Bulgária, do futebol da Bulgária? Sabia alguma coisa ou não sabia nada? Não sabia nada não. Eu vim aquele tiro no escuro, né? Vinha tiro no escuro. Cheguei aqui sem saber nada. E o que mais te surpreendeu quando chegou no país? Já cheguei vendo neve, já cheguei em Sofia já vendo neve. Acostumado com 40 graus, com 38 graus acima, e já chegar na Bulgária vendo neve, surpreende muito. E para quem saiu, né, de 40 graus, chegar aí, temperaturas negativas, né? Como é que foi essa adaptação? Muito difícil se acostumar com esse frio? Rapaz, é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, porque, tipo, a gente sai do que a gente viveu, né? Que é a quentura. A gente viveu a quentura no Brasil,
Aqui no Nordeste não tem como dizer que tem frio, não. E ao mesmo tempo mudado de clima, né? E o dia a dia no clube, como é que é? É muito diferente do dia a dia que tu tinha aqui no Brasil nos clubes? Ah, muito, muito, porque aí a gente não fala a linguagem, né? É um idioma é diferente. O dia a dia é diferente. O dia a dia, mesmo com tantas pessoas ali ao seu lado, ao seu redor, é aquela solidão, porque você não conversa, você não dialoga com ninguém, né? E aí no seu clube tem mais algum brasileiro ou apenas você? Tem um que convive aqui comigo, né? Que é um irmão que ajudou bastante aqui na chegada, porque quando eu cheguei ele já estava. Foi uma das pessoas essenciais aqui na Bulgária foi ele, que me ajudou bastante. Bacana, né? Acaba que o brasileiro auxilia muito o outro, né? Mas tu falou que tu chegou sem falar nada, né? É, você não sabe nada de inglês, está aprendendo? Como é que tá essa tua parte da língua? Então, a parte da língua inglesa ainda a gente entende algumas coisas, né? Porque, tipo, inglês a gente ainda procura estudar, tal, mas búlgaro a gente já não consegue, porque até mesmo nos aplicativos a gente não encontra para estudar. E já é uma linguagem muito acima do inglês, né? Tanto que aqui poucas pessoas falam inglês. Aí no teu clube a maioria fala tudo em búlgaro? A maioria é tudo búlgaro. Aí daí acaba complicando um pouquinho mais, né? Mas o treinador, como é que é a tua comunicação com os outros atletas? Acabam tentando puxar mais pro inglês? Tem muitos que, mesmo sendo búlgaro, né, sabem o inglês, né? Estuda muito inglês. E o brasileiro que está aqui comigo também estudou muito mais que eu, né? E ele desenrola muita coisa em inglês. Aí, tipo, a gente é junto para tudo mesmo. Ele vai Até estar vive ajudando. junto, convive, né? E, tipo, E com o treinador, pode continuar. com o treinador, a gente fala, ele sempre traduz. Às vezes, para um treino, traduz o trabalho pra gente. E a gente, como é brasileiro, é mais desenrolado, qualquer coisa que ele já, até mesmo no quadro, quando ele movimenta, a gente já sabe o que deve fazer. Já. Bacana. E qual foi a tua maior dificuldade fora do campo? Idioma, cultura, alimentação? O idioma é para a pessoa que sai do Brasil, só falando brasileiro, só falando português, e chegar aqui, o idioma é difícil, é complicado. Vou até adiantar uma pergunta, Robert, que eu sempre faço para as pessoas, né? Eu acredito que o inglês, né, é fundamental, né? Então, eu acredito que fosse para dar uma dica para um brasileiro que sonha jogar fora, tu indicaria ele já estar estudando inglês para chegar num país, não passar tanto trabalho? O que que tu acha que é importante para um brasileiro que quer jogar fora, se preparar antes de... Ah, se sonha em chegar no mundo do futebol na Europa, tem que aprender o inglês, tem que aprender. É essencial demais. Verdade, porque eu imagino que se não tivesse esse brasileiro aí no clube, tu passaria um pouquinho mais de perrengue, não? Sim, sim, seria, a dificuldade seria dobrada, como eu falo a minha mãe, né? Se não tem ele aqui, seria dobrada, porque além de só de ter a solidão a mais, ainda, tipo, ele foi a pessoa que um plano de internet, essas coisas, mas tudo aqui é ele, tudo aqui é ele. Eu cheguei há pouco tempo, né? E tudo aqui é ele, e me ajuda demais. Chegou aí na Bulgária faz quanto tempo, Robert? Vai fazer 4 meses. 4 meses. Já teve algum momento delicado aí na Bulgária? Alguma coisa que te chateou, que desanimou? Ou ainda não? Ainda é tudo muito novo, a motivação tá lá em cima? Alguma coisa que tu pensou que seria diferente, não é bem como tu imagina? Eu acho que a cobrança aqui, ela é mais Alta? no estrangeiro. É muito alta, que, tipo, o estrangeiro não pode ser mal partido algum aqui. O estrangeiro tem que ser o diferente, o estrangeiro está bem o tempo todo, e a cobrança é muito diferente aqui. Teria, eu conversei com vários brasileiros, né? E eles falam exatamente isso, né? Que acaba que vocês que vêm do Brasil, ou até estrangeiros de outros países, a cobrança é maior porque eles estão trazendo vocês de fora, né? Então eles esperam um pouquinho mais de vocês, né? Se ganhar o jogo, ganha todo mundo. Se perder, culpa desse estrangeiro. É mais ou menos assim, não?
Sim, sim, porque, tipo, quando eles trazem principalmente o brasileiro, quando eles trazem um brasileiro para o lado de cá, ele já sabe que, tipo, o brasileiro é diferente, ele é bem técnico, é bem tático, é bem em todas as formas, né? E, tipo, eles esperam sempre que sobressaia em todas as partidas, né? E como é que foi a tua recepção, assim? Como é que tu sente que o povo da Bulgária recebe um jogador brasileiro? Eles gostam do jogador brasileiro? Tem, tem dos dois tipos, né? Tem as pessoas que abraçam, né? Que ajudam, que tem um menino aqui que sabe falar espanhol, que é quem tá ajudando a gente bastante, que é um menino que mesmo morando aqui sabe falar espanhol e ajuda a gente bastante aqui. E tem pessoas que são mais na dele, né? O povo búlgaro é um povo mais frio? E já tem pessoas que, quando vê que a gente só fala português, eles nem faz questão da gente, tá ligado? Como se, não tem ninguém ali, não. Quer falar comigo? Aprende búlgaro. Desse tipo. E o que mais mudou a tua cabeça depois que você foi para a Europa? E mais mudou na minha cabeça é que, tipo, se a gente não tiver Deus no lugar desse, mano, a gente não passa 2 dias, não. E é uma coisa que, tipo, é uma coisa que bota na nossa cabeça que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter Deus em todos os momentos. E é isso que a única coisa que mudou na minha cabeça foi isso, porque à frente de tudo é Deus hoje. Coisas que, tipo, eu não era tão intenso, tão apegado a Deus, né? E essas coisas aproximam e é muito bom, né, velho? É verdade. Ele te dá força aí para continuar quando acaba desanimando, né? É sim. Se não é Deus no lugar desse, eu digo para qualquer jogador que não venha pro lado de cá, não, sem Deus não, senão bate e volta. É 2 dias no máximo. O que tu acha que é a maior dificuldade aí? É mais a solidão mesmo? Uma vida mais sozinha do jogador estrangeiro? Sim, sim. Isso daí é triste, né? Porque o dia a dia já é uma luta, né? Porque aí não muda, a linguagem é a mesma todos os dias. E todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha. E a solidão é muita. É, e hoje você se considera um jogador diferente do que era do Brasil? Se considera, né? Porque aí, novas experiências, né? A pessoa vai aprendendo novos trabalhos, a pessoa vai tendo muita experiência, né? Quando sai do Brasil para cá, a gente pega um cargo diferente. E mesmo estando pouco tempo aí na Europa, Robert, qual o erro que você acredita que os brasileiros mais cometem quando saem do Brasil e vão jogar na Europa? O erro, eu acho que é chegar aqui na Europa e achar que as coisas vão acontecer de qualquer jeito. Se você não tentar se adaptar o máximo possível, se você não tentar dar seu melhor, eu acho que tá no lugar errado, porque aqui os caras habitam muito pela disciplina, pela vontade. Aqui pode ser um Neymar da vida se chegar aqui e não correr, não Não vai tem jogar. vantagem nenhuma. E como é que é o teu clube, Robert? Um clube de segunda divisão da Bulgária em questão de estrutura, estádio, centro de treinamento, se tem academia, fisioterapia, como é que é a estrutura do teu clube hoje? A estrutura do meu clube aqui tem o centro de treinamento, tem os lugares de treinamento, tem o campo sintético, tem tudo. A academia é parceria com a cidade, né? Com alguns lugares. Em questão de comissão técnica, temos treinador, auxiliar, preparador físico, preparador de goleiro. Como é que é a questão de fisioterapia? Tem a equipe de fisioterapia do clube, é parceria, ou machucou é por conta, vai ter que tratar em casa. Não, tem a comissão completa, né? Tem em cada local desses, né? Tem o fisioterapeuta, tem os médicos, tem tudo detalhadozinho, né? Cada um na sua função. Bacana, então a segunda divisão é bem estruturada aí, né? Porque eu conversei com alguns atletas de alguns países que eu chamo aí de sub-1 futebol, que acaba que a parte da fisioterapia pegava um pouquinho, o atleta tinha que tratar em casa, às vezes tinha parceria, tinha que ir por conta para outro local.
mas tudo, o que tu me mostra é que o teu clube hoje é um clube bem estruturado. Sim, sim, e tem muitos vários aqui que são muito mais estruturados, né? Porque eu joguei contra, eu já cheguei em CT de eu dizer, caralho, aqui não é a segunda divisão, É? não, pô. Tô na Não é a segunda. Europa. E, tipo, são clubes que você olha na tabela, estão lá embaixo, brigando pelo rebaixamento, pô. E você vê a estrutura que tem aqui, então é um campeonato muito estruturado, né? Essa é a realidade da Europa. Bacana. E tu que jogou aqui no Brasil, né? Em clubes um pouco menores, como é que foi essa diferença de tu jogar num gramado aqui no Brasil e o gramado aí na Europa? Teve uma diferença absurda, não? Não, não, até o momento não, porque, tipo, teve e não teve, porque na segunda divisão aí você não pega campo bom, né? Na primeira Uhum. você já pega uns campos na qualidade daqui. Aqui os gramados não é tão bom que eu já acompanhei muitos falarem aí, né? Aqui não é tão bom os campos, mas tipo, é um campo que dá para sobressair, mostrar o futebol, né? Entendi. A maioria dos campos aí é gramado natural ou sintético? Grama natural. Aqui é grama natural. Bacana. Já teve aí na Bulgária, durante esses 4 meses, algum jogo que já ficou marcado aí na tua breve passagem, por enquanto, na Bulgária? Até o momento não, porque para mim só vai ficar marcado quando eu começar a marcar gols, né? Porque você sabe como é atacante. Não balançou a Atacante rede sempre, ainda? atacante sempre quer fazer gol, né? Então não fiz ainda, então não marcou ainda não. Para mim não marquei ainda não. Mas se Deus quiser, em breve vai ser o primeiro golzinho. E Robert, teve algum momento que você pensou, agora eu tô vivendo o futebol europeu? Tem, né? Tem porque, tipo, a gente que sonha e, como eu lhe disse, eu não sonhei com isso aqui e hoje tá vivendo isso aqui. É outra realidade, né? Que a gente bota na cabeça que, tipo, caralho, eu pensei em estar num clube Série D, Série C e do nada tá na Europa. É um salto muito grande, né? Pra gente que, tipo, rala pra caralho pra ter um salário bom e chegar na Europa assim do nada. Que, tipo, a gente acha que caiu no céu, muita gente acha que caiu do céu, mas não foi, né? É todo aquele processo que a gente teve lá atrás, né? Sei que muito jogador sonha, né, em ir para a Europa, jogar na Europa, mas de acordo com o que estava indo tua carreira, né? Tu esperava ir para a Europa assim rápido? Ou tu planejava ainda jogar uma Série C, uma Série B no Brasileiro? Aí quando surgiu a oportunidade para a Europa, tu, opa, já vou para lá que às vezes por lá vai ser mais fácil para mim chegar numa primeira divisão do que eu ficar aqui no Brasil. Rapaz, eu agora, sinceramente, eu escolheria uma Série C, uma Série B no Brasil, porque, tipo, você sabe, o brasileiro, principalmente o nordestino, ele sofre muito, né, por causa de linguagem, essas coisas, e eu, principalmente, porque eu gosto de estar num lugar que eu me sinto bem, tá ligado? Tipo, sou conversador, gosto de resenhar, gosto de brincar, e aqui já é toda uma realidade diferente, né? Como é que é o vestiário? É muito diferente do Brasil, né? O Brasil é quase uma festa no vestiário e acredito que seja um vestiário um pouco mais tímido. Ah, um vestiário diferente, né? Porque isso não acontece no Brasil. O que eu vou lhe falar agora é que, pô, aqui jogador fica com o celular até o último minuto de entrar pro campo. O jogador, tipo, traça a perna ali, fica tranquilo. Não faz um negócio diferente, tipo, não diáloga um com o outro, não resenha. E no Brasil já é diferente, né? No Brasil ninguém pega celular. Chegou no vestiário ali, todo mundo já larga o celular, que não pode. O próprio treinador já pega no pé, larga o celular e tal. E a resenha, que é importante, tu sente muito. Sim, sim. Robert, qual é o teu objetivo aí agora na tua carreira, né? Subir de divisão, ir para uma liga maior. Não sei como é que tá o teu clube hoje dentro da segunda divisão, né? Se está brigando para subir. Qual é o teu objetivo para tua carreira? Então, aqui a gente tá brigando para subir, né? Logo quando eu cheguei aqui, a meta já era, tipo, ganhar minutagem, um passo de cada vez, né? Ganhar minutagem, fazer um material tranquilo, para que eu possa me empregar em qualquer outro lugar, né? Porque potencial eu tenho para isso. Cheguei aqui com a mentalidade
de não ficar aqui, não me manter num lugar desse e não me manter no futebol na segunda divisão, né? De uma primeira acima. Como é que é a torcida no Campeonato de Segunda Divisão da Bulgária? Ela acaba comparecendo bastante? Te surpreendeu nisso? Ou não? Os estádios são um pouquinho mais vazios? Como é que é a realidade? Tem uns lugares aqui que tem torcidas aqui que o pessoal acompanha muito, né? Na fase ruim, na fase boa. Mas aqui, o pouco tempo que eu tô aqui, tipo, se tá dando certo, todo mundo comparece, todo mundo ajuda, todo mundo tá presente, mas passou uns dias aí sem ganhar e a torcida baixou muito o volume e eu digo, então é feito o Brasil, né? O Brasil tá bem, se tiver mal, tá mal a torcida também. Entendi. E falando até, né, do futebol aí da segunda divisão, como é que é um calendário da segunda divisão aí da Bulgária? É de março a novembro ou acompanha o resto do calendário europeu que começa no meio do ano, termina no meio do ano seguinte? Para falar nisso, eu não peguei do começo, né? Já peguei a meia temporada, porque eu cheguei em janeiro. E, tipo, a meia temporada é em janeiro, né? Aí acaba agora no fim de maio O a campeonato temporada, né? Então, provavelmente, no final de junho, por aí, já começa a já trabalhar começa de novo, né? novamente. E aí, viagem aí, Robert, tem viagem longa igual tem no Brasil? Aí as viagens acabam sendo mais curtas? Como é que é a viagem do futebol búlgaro? Bom, em Sergipe eu não pego viagem longe, né? A viagem mais longe é para Aracaju, para a capital, 3 horas de viagem, né? Aqui, para mim, não teve viagem longe também ainda não. No momento, não. Aí viagem tudo de ônibus? Tudo de ônibus. E o que que tu acha que mais muda no jogador europeu do jogador brasileiro? Eu digo em questão de, eu não digo em parte técnica, assim, mentalidade. O que que tu acha que muda muito no jogador europeu do brasileiro? É porque do europeu pro brasileiro é que o europeu, tipo, não tem a vontade que o brasileiro tem, né? O brasileiro é diferente. O brasileiro, quando ele quer, ele quer. E aqui tem muitos que, tipo, faz do tipo dele e o que vai acontecer não tá nem aí, né? Tem E muitos hoje, desse aqui. como é que é a realidade aí no futebol? Tem atletas que trabalham em outro local e jogam futebol ou não? Aí todos vivem 100% de futebol. Até agora o que eu acompanhei, todos vivem o futebol, né? Eu não acompanhei nenhum que vive aqui e um extracampo lá fora trabalhando. Entendi. E, Robert, você acha que a Bulgária é uma boa porta de entrada para jogador brasileiro dentro da Europa? Tu acredita que daí ele pode migrar para umas ligas maiores, pegar outros continentes? Você acredita que a Bulgária é uma boa porta de entrada para brasileiro? Sim, né? Porque quando a gente sai do Brasil, salário já é outro, a oportunidade já é outra, a experiência já é outra. E tipo, mesmo que você venha aqui e não sobressaia tanto, mas que você esteja jogando, esteja se cuidando, quando você chega no Brasil, você chega com outro olhares, né? As pessoas lhe veem diferente e, tipo, não em pessoas, né? Que muitas das pessoas não mudam o caráter, não mudam o que é, né? Mas sim no futebol. Tipo, vai dizer, tá na Europa, né? Tá com minutagem, estava jogando. E já aconteceu nesse período, Robert, alguma coisa engraçada que passou aí? Pode ser no futebol ou até propriamente no dia a dia aí na Bulgária? Não, graças a Deus não. Só na primeira viagem que a gente perdeu um voo, tipo, a mala demorou a chegar uma semana aqui, a gente ficou sem roupa, né, quando a gente chegou. Bem, por ser organizado e tal, já deram um monte de roupa a gente do clube, pra gente não ficar sem roupa. Então você não chegou sozinho aí no clube, chegou você e mais alguém. E teve essa parte boa que eu não cheguei sozinho, não. Já cheguei com outro brasileiro que tá aqui comigo, né? Que já estava aqui, já conhecia onde chegava, né? Onde já estava no local. Bacana, isso ajuda muito, né? O que pouca gente no Brasil não entende sobre jogar em uma liga como essa. É que
pessoal deve achar que é muito fácil, né? Porque, tipo, a gente, quando eu vi isso aqui, a gente não posta as tristezas do dia a dia, né? A gente só posta uma foto no jogo, a gente só posta sorrindo, a gente só posta, às vezes, tá indo ali, postando um negócio bonito. A gente não posta o dia a dia da gente, né? O que a gente vive realmente no futebol, né? Robert, em questão a pressão, né? Como é que é a pressão aí em questão de torcida, em jogadores? E eu acredito que a pressão, você vai comparar com o Brasil, né? De diretoria, dirigentes, jogadores. Aí acaba sendo a pressão interna maior do que no Brasil, e a pressão de torcida acaba que no Brasil é um pouquinho maior do que aí na Bulgária? Então, sobre comissão para jogador, a cobrança é muito grande quando é o estrangeiro, né? Eu já percebi que é por ser estrangeiro. Igual eu lhe falei no começo aí que você me perguntou. Eu digo isso porque, tipo, a cobrança aqui vem mais pra gente, brasileiro. É, né? Tanto que o homem do time da gente que tá decidindo os jogos é o brasileiro que tá aqui comigo, né? É Léo Pimenta, pô. O cara tem 13 gols na competição. O cara é o artilheiro da competição no momento. E, tipo, eu vejo que os caras cobram muito a ele, pô. Com uma partida que ele tiver mal, os caras já chegam, senta com ele, conversa e é a cobrança no treino. Eu digo, caralho, o cara decidindo todas as partidas para o clube hoje, não que foi ele sozinho, né? Que é o elenco, Conjunto. né? O time, conjunto, né? Mas, tipo, o cara tá bem, pô. O cara tá decidindo quase todas as partidas. E quando o cara tá mal uma partida, os caras já vêm com sete pés na Pressionar. mão, parece que tá mal, pô. E por isso que eu digo que a cobrança é diferente. E sobre torcida, a torcida não cobra aqui igual no Brasil, não compara, não. E como é que é a pressão do clube de vocês por vitórias? O clube de vocês almeja subir, né? Então a pressão acaba sendo um pouco maior quando o clube não vence? Então, é como eu falei, né? Não vejo, não, tipo, eu vejo lá, falo com um, com outro, mas, tipo, quando a pressão vem pro lado da gente, sempre é maior. Quando, não, tipo, a gente faz uma partida do caralho, essa partida agora a gente ganhou de 4-1, a última partida que a gente jogou, tipo, a gente ralou pra caralho pra fazer o primeiro gol na partida, que foi, tipo, fizemos 1-0. Aí, no mesmo momento que a gente fez o gol, ralamos a partida quase, a primeiro tempo quase todo para fazer o gol, o primeiro gol. Aí, no mesmo momento que a gente fez o gol, lá atrás falhou e, tipo, tomamos o gol, né? E aí, o empate. Aí, tipo, se acontece de perder uma partida daquela dali, a culpa certamente, claro, tem que vir para todos, né? Mas, tipo, Tem quando que- chega no Brasil, chega na gente que é brasileiro, já vem maior, como se, tipo, não, vocês não fizeram boa. E, tipo, sendo que o ataque da gente tá muito bem na competição, pô. Entendi. Acaba que a cobrança é maior, né? Eles acabam olhando mais para o estrangeiro do que propriamente para o conjunto, né? Ganha todo mundo, perde todo mundo, né? É, Sim, sim. e Robert, você sente que aí na Europa, mesmo sendo a segunda divisão, tem mais oportunidade de crescer profissionalmente do que no Brasil? Tem, porque eu lhe disse no começo aí, né, que, tipo, o pessoal, quando a gente tá, vamos supor, na Europa, que a gente tem a minutagem, a gente tá jogando, a gente tem 2 anos, 1 ano de contrato, já é totalmente diferente, porque você vai se preparar diferente, você vai se cuidar diferente. Tipo, a diferença do Brasil é essa, porque no Brasil você joga 3 meses, você passa 3 em casa. Como você vai se manter? Como você vai É se difícil. cuidar? Ou você pode se cuidar? É verdade, fica bem mais difícil, né? Ter que jogar 3 meses, ficar desempregado, não sabe se vai voltar a jogar ou só no próximo ano. É complicado. E o que você precisou mudar para se adaptar aí na Bulgária? Teve algo que tu teve que mudar, senão não conseguiria ficar por aí? O que eu precisei mudar, eu acho que é o que todos precisam mudar, né? Que é a mentalidade. Se chegar aqui 50% tem que estar 100% o tempo todo, pô, porque a gente tá distante de casa, né? Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que focar no que a gente chegou aqui para fazer, né? E você, né, vem construindo uma carreira na Europa, pensa em voltar no Brasil ou acha que no momento ficar na Europa, até por questão que a gente falou agora de contrato, né, vir para cá para jogar 3 meses, às vezes não é válido, né?
Então, tudo isso vai mandar na tua carreira, né? Você planeja ficar mais tempo na Europa? Planejo não ter uma mentalidade de voltar agora, né? Eu quero, tipo, é o que eu falo pra minha mãe, todo dia é um sofrimento, mas eu quero passar esse sofrimento aqui pra quando chegar no Brasil ter mais oportunidade de estar num time melhor, num clube melhor, de mais possibilidade de uma coisa melhor, um salário melhor, de estar o ano todo empregado. Porque você sabe, né? Passei vários tempos aí jogando 3 meses, 3 em casa, 3 meses, 3 em casa. E quando a gente tá num clube tendo a minutagem que tá tendo aqui na Bulgária, o ano, 2 anos de contrato. Quando a gente vai chegar no Brasil, a gente vai chegar com, na verdade, preparado para tudo, né? Porque a gente, quando tá num lugar desse e atura, aguenta ficar por muito tempo, a gente, quando chega no Brasil, tá preparado para tudo. Já pode ter a guerra mundial já. E Robert, em questão de salário, assim, acredito que no Brasil tu deve ter passado, né, por salário atrasado, às vezes até não receber, né? Isso também influencia muito na hora de uma decisão de continuar na Europa ou voltar para o Brasil? Ou aí na Europa já teve caso de atraso de salário também? Tem isso também, né, mano? Porque é totalmente diferente, né? Tem os clubes que são honestos, né? Porque eu passei por clubes que mesmo no aperreio chegava no mês, pagava tudo certinho, salário em dias. E aqui é totalmente diferente, pô. Aqui chega no dia, os caras já estão com dinheiro já para repassar. Tipo, não tem demora, não tem quebra de cabeça. E, tipo, num lugar assim você só tenta se cuidar e tá bem o máximo, porque, tipo, num lugar desse você tem que trabalhar, né, pra você. Se Tem um que honrar a jogador, camisa. se um jogador brasileiro receber a oportunidade de jogar na Bulgária na segunda divisão, você aconselha ele aí ou não? Aconselho demais, porque, tipo, a evolução que eu tô tendo aqui qualquer outro pode ter, né? Robert, é, valeu a pena sair do Brasil para viver hoje uma vida na Europa? Demais, velho, demais. Tá sendo, tá sendo uma experiência muito boa, né? E o que eu pedi a Deus era novas experiências mesmo, apesar de ter tanto sofrimento, eu faço isso feliz. Tem seus dias tristes, tem seus dias de solidão, mas é muito bom, é muito importante isso na carreira da gente, né? E quando se fala em Europa, é outro nível, é outro olhares, então vale muito a pena. Não me arrependo momento algum de estar aqui hoje, não. E a Europa realmente, a qualidade de vida, né, a segurança, tudo como a gente vê aqui no Brasil, é uma vida totalmente diferente da nossa realidade aqui. Demais, demais. Pô, aqui a gente sai de qualquer jeito, sendo que eu nem saio, não sou sair, mas eu vejo aí, pô, o pessoal sai e, tipo, eu tiro pela gente mesmo, brasileiro, tatuado, pai, passa ali, madrugada, vem uma menina de lá pra cá, do jeito que ela vem, ela passa com o celular no ouvido, não tá nem aí, mexendo, passa perto e não tá nem ligando, e sendo que no Brasil, quando vem uma pessoa assim, toda tatuada, às vezes já julga logo de longe, eita, vão me roubar agora. É É verdade. totalmente diferente. E até tu falou celular na rua, muitos lugares no Brasil não dá nem pra andar com o celular na mão, né? Senão, Tá? capaz de perder o celular. Você sai daqui para ali já com insegurança que alguma coisa pode acontecer. E aqui não, aqui é totalmente diferente. Aqui você sai sabendo que se sair certo, vota certo, você chega em casa tranquilo. E como é que é a questão sua aí com a alimentação, né? É tranquilo encontrar comida do Brasil aí? Como é que tá essa adaptação à alimentação? A alimentação é tranquilo, né? Ajuda muito na adaptação à alimentação, porque aqui tem feijão, tem arroz, né? Tem o macarrão normal. Acha fácil tudo? E tipo, como eu não sou muito de comer verdura, essas coisas, né? Aí, tipo, essas comidas foram as que eu sempre tive, né? Então tá ajudando bastante na adaptação. Foi o que ajudou bastante na adaptação foi a comida, as refeições. Ah, tranquilo. Robert, eu quero te agradecer agora, né? A gente está encerrando nossa resenha, por você tirar esse teu tempinho no domingo para conversar um pouquinho com a gente. Acredito que a nossa conversa possa ajudar alguém, né? Que aí, às vezes, possa receber uma oportunidade da Bulgária, de outro país, e saber um pouquinho como é que é a vida na Bulgária, como é que é a vida na Europa de um jogador brasileiro, né? Saber que é uma vida um pouquinho mais solitária, mas que tem uma vida muito boa, né? Segura,
uma qualidade de vida totalmente diferente. Saber um pouquinho sobre o futebol da Bulgária, da segunda divisão, como é que é a cobrança em cima de um atleta estrangeiro. Então, acredito que possa ajudar alguém que possa ver esse vídeo. Quero desejar todo sucesso aí na tua carreira, na tua passagem aí na Bulgária. Se Deus quiser, vocês consigam aí o acesso. Já já vem o teu primeiro gol aí para começar com o pé direito aí na Europa, né? Então, desejar aí todo sucesso aí na tua vida e na tua carreira. Que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço e pelo convite, né, de estar aqui conversando sobre mim um pouco, sobre minha trajetória com o Submundo e todos que acompanham, né? E desejar boa sorte também no projeto, irmão. Que, com fé em Deus, logo eu vejo você também na Europa aí fazendo seu trabalho e falando sobre também, né?